No salão iluminado por lustres como constelações, as notas do piano deslizaram como uma promessa, finas, precisas e capazes de cortar o ar. Wen Qing fechou os olhos e deixou os dedos contarem uma história que não era apenas técnica. Era lembrança. Era dor. Era resistência. Cada acorde parecia desenhar a face de alguém que ela amava. Alguém por quem sacrificava horas de sono e pequenos prazeres. No palco, ela era mínima e infinita ao mesmo tempo. Na plateia, havia olhares que mediam riqueza em traços e olhares que mediam poder em silêncios. Entre os cacifos de poder, numa mesa reservada no centro do salão, Fu Yanshen observava. O nome dele era quase um verbo no mundo dos negócios. Quando a Shengxi movia um dedo, mercados hesitavam. Quando Fu respirava, decisões se inclinavam. Ele não vinha a concertos por apreciação. Vinha porque queriam que ele viesse. E quando ele vinha, a presença transformava o evento em algo que valia uma manchete. Mas naquela noite, algo no ar o puxou para o piano como uma maré. Não era só a música. Era a forma como Wen curvava o corpo sobre as teclas, como se cada falha tivesse sido polida até virar brilho. Era a honestidade com que ela entregava aquilo que só se encontra em raros. A transformação de sofrimento em beleza. Os convidados viam a jovem como parte do entretenimento da noite. Fu viu nela um erro de cálculo do próprio coração. Um deslize que, ele sabia, poderia mudar sua rotina de comando. Era absurdo pensar nisso em meio a contratos, pensou. E ainda assim, ao terminar a peça, quando os aplausos se abriram como uma onda, ele sentiu um puxão primitivo e curioso. Queria aproximar-se, entender o que a fazia tocar assim. Wen desceu do palco sob o véu de elogios e apertos de mão. Ela sorriu com a modéstia de quem prefere deixar a conversa dos outros. Aquela música era para seu país pequeno de lembranças e contas médicas, para a mãe que esperava por notícias do tratamento, para Jilin, que acreditava num projeto capaz de salvar milhas de vidas. Wen carregava no bolso não só partituras, mas uma lista de prioridades que lhe ensinara a ser prática, mesmo sendo sonhadora. Quando os caminhos deles se cruzaram pela primeira vez fora do palco, foi breve e cortante. Fu aproximou-se com a calma de quem não precisa apressar as coisas. Havia interesse naquele olhar que não se fazia de sutil. Ele não buscou conversa casual. Foi direto, como um executivo propondo um acordo sem assinar o contrato. Senhora Wen Qing, disse, a voz medindo cada palavra. Foi uma apresentação interessante. Gostaria de convidá-la para tocar na celebração privada da Shengxi. Um palco menor, mas com gente que conhece o mercado certo. Ela, surpreendida e lisonjeada, hesitou em responder. Tocar para a Shengxi poderia abrir portas. Patrocínios, entrevistas, talvez uma chance de ajudar a mãe. Mas havia algo no tom dele que não era apenas convite. Havia um jogo de aposta nos cantos, algo que lhe lembrava que nada, ali, era apenas arte. Eu agradeço, respondeu Wen com calma. Seria uma honra. Fu sorriu. Um movimento preciso como o clímax de uma transação. Então, no instante em que o sorriso poderia ter levado a uma conversa sobre logística e datas, ele fez algo pequeno e proibido. Declarou em tom que flertava com o desafio público, uma condição que transformou o convite em aposta. Então venha, mas trocarei o convite por algo que vale mais para mim. Um gesto seu, aqui e agora. Um beijo. A frase saiu leve, quase um truque, como quem apresenta um termo contratual em letras miúdas. Silêncios se enrolaram entre os convidados. Havia quem risse com desconforto, quem arqueasse a sobrancelha. Wen sentiu os olhos sobre ela de duas maneiras, como lâmpadas que iluminavam e como facas que mediam até onde poderia recuar. A oferta era indecente por vários níveis, por ser pública, por confundir poder com afeto, por reduzir o talento à moeda de troca. Mais que isso, ela expunha a fragilidade de alguém que devia apenas ser convidado. Jilin, que estivera observando a cena com um sorriso cansado, avançou alguns passos, o rosto fechado. Era o homem que Wen conhecia de dias e noites em que os dois discutiam algoritmos,
modelos de dados e o sonho de transformar diagnósticos com inteligência que aprendia a salvar vidas. Não eram noivos, mas havia entre eles um pacto tácito de companheirismo, e Ji sentiu a proposta de Fu como uma petição ofensiva a esse pacto. Wen, por dentro, brigava com o instinto. Aceitar poderia garantir recursos para a mãe. Recusar poderia deixar portas fechadas por orgulho. Mas havia, convivendo com a ingenuidade, uma coisa que não se negociava: sua dignidade. Ela sorriu com polidez, e a recusa foi tão discreta quanto firme. Agradeço o convite, Sr. Fu, mas não troco minha música, disse. Minha arte não é moeda. Aplaudiram sua coragem e, ao mesmo tempo, houve olhares que julgavam-na tola. Fu arqueou uma sobrancelha, divertido pela novidade de alguém que dizia não a ele. Não era costume. Poderia tê-la pressionado, ter feito uma exigência formal pelos caminhos habituais dos magnatas que usam contratos e cláusulas. Mas naquela noite, ele escolheu transformar a situação em provocação pública. Não para humilhá-la, ao menos não inicialmente, mas para marcar um território que ninguém poderia negar. Ele podia propor, e ali estava a prova de sua liberdade para fazê-lo. Depois do incidente, a noite seguiu sua coreografia de sorrisos e discursos. Jilin tentou minimizar, aproximou-se de Wen e ofereceu-lhe água e palavras que pareciam surradas, mas eram sinceras. Fu observou de longe, uma figura recortada contra o vidro que dava para a cidade. Naquele instante, algo mudou. A curiosidade virou atenção persistente. Ele queria saber por que a mulher recusara tão naturalmente um gesto, que para ele significava apenas uma oferta explosiva. Talvez, pensou, porque Wen tinha um horizonte que ele não conseguia comprar. No dia seguinte, as buscas por possíveis parcerias rodearam o nome do projeto de Jilin, um sistema de IA para triagem e diagnóstico médico, pensado para hospitais de periferia e clínicas pequenas, onde recursos eram escassos e decisões precisas salvavam mais do que reputações, salvavam vidas. Ji havia marcado uma reunião com a equipe de investimento da Shengxi. Uma única apresentação podia mudar o caminho da empresa que vinha tentando provar seu valor, com pilotos promissores e resultados preliminares atraentes. Na sala de reuniões, a matemática era fria. Fu abriu a reunião com as palavras que os outros esperavam: métricas, risco, retorno. Gigi expôs as demonstrações clínicas, os algoritmos treinados em bases de dados que respeitavam privacidade, as parcerias com hospitais universitários. Ele falou sobre impacto social, sobre a certeza técnica de que o projeto poderia reduzir tempo de diagnóstico, diminuir custos e sim salvar pacientes que antes morriam por espera. Mas decisões de investimento raramente se baseiam apenas em bondade ou eficiência. Havia fatores institucionais, conflitos de interesse, pressões de acionistas, um clã familiar que sussurrava pelo olho do poder. O nome de Fu, ainda que central, não bastava para derrubar um consenso quando havia razões estratégicas. O corporação que Fu liderava atravessava um momento delicado. Havia rumores de fusões, de interesses públicos que poderiam conflitar com a entrada de um produto tão disruptivo. Além disso, membros influentes da família Fu, representados por um tio que colecionava dívidas e ressentimentos antigos, olhavam para inovações como riscos pessoais. Fu observava Ji com uma neutralidade que quase parecia desdém. No fundo, o que o movia naquela sala era um cálculo. Se o projeto de Ji prosperasse, ele poderia afetar uma rede de interesses que, por enquanto, garantia o domínio de certas linhas de negócio da Shengxi. O mundo, às vezes, preferia pequenos ganhos previsíveis a revoluções que redistribuíssem lucros. No final, a reunião terminou em termos gentis e um veredicto seco, sem investimento no momento. Ji saiu da sala com o rosto endurecido, mas sem desespero. Ele tinha outras portas para bater, e Wen, que acompanhara a apresentação nos bastidores, segurou sua mão com a firmeza que vinha de conhecer a luta de ambos. Quando a rejeição se tornou pública nos meios de comunicação setoriais, algo mais sombrio começou a se insinuar. A imprensa corporativa, que pendia entre adulação e caça, notou a presença de Wen na gala da Shengxi e a conexão superficial com Fu. Tocaram no assunto com a previsível falta de sutileza, relacionando o talento dela ao convite do magnata.
Para paparazzi ávidos, qualquer fio que conectasse música e poder era notícia pronta. Wen voltou à rotina com o peso extra de olhares. Entre aulas, ensaios e visitas ao hospital, ela tentava manter a integridade do que amava. A mãe, frágil e esperançosa, não precisava da intensidade da vida pública. Precisava talvez de remédios, de cuidados, de uma palavra que dissesse que valeram todas as pequenas economias e noites sem dormir. Wen, por sua vez, precisava que sua música continuasse sendo a ponte entre os dois mundos que habitava, o íntimo e o público. Fu, no alto de seus edifícios, começou a tratar a jovem com um sentido de tutela ambíguo. Os gestos vinham como cartas sem assinatura. Um bilhete em nome da Shengxi pedindo que Wen aceitasse tocar num recital beneficente. Um cobertor entregue na sala de ensaios quando fazia frio. Um depósito para um exame médico sem explicação, além de para a família. Ele não anunciava a propriedade desses favores. Preferia o modo antigo de agir, proteger sem pedir nada em troca, ou dizendo com seus métodos que protegia porque podia. Esses gestos teriam soado como piedade se Wen fosse mais fraca. Ela, porém, era consciente do jogo. Sabia que favores não vinham sem balanço de poder. Ainda assim, havia uma humanidade bruta naquele cuidado. Alguém que usava o poder para remediar danos que o próprio mundo de poder contribuía para criar. Era contraditório, e essa contradição a atraía e irritava na mesma medida. Jilin viu nos gestos de Fu algo que podia ser utilitário e ameaçador ao mesmo tempo. Não via Fu como um vilão completo. Sabia também do lugar em que o homem estava forjado. Mas a recusa de investimento apontara para algo maior. Não se tratava apenas de méritos do projeto. Havia alguém mexendo nos bastidores, influências que puxavam o fio de decisões. Enquanto isso, dentro da família Fu, murmúrios circulavam como veneno. O avô patriarca, figura que ainda enraizava o clã em tradições e reservas, percebia a inclinação do neto por gestos que fogem ao protocolo, e isso incomodava. Segundo tio, mais próximo aos interesses que agarram o poder com unhas, via as ações de Fu como distração que poderia custar caro. Em reuniões de jantar entre vinhos e tabacos, os meninos que detinham controle sussurravam sobre reputações e patrimônio. A Shengxi, para eles, não era apenas empresa. Era um legado a ser resguardado. E é aí que as coisas começaram a ondular para um ponto de virada. Alguém, em algum corredor onde o ar se mistura com máculas de ambição, decidiu que a melhor forma de proteger interesses era atacar a credibilidade de quem os ameaçava. Não diretamente a Jilin, que ainda era um aborrecimento técnico passível de burocracia. A escolha foi mais sutil. Minar aquilo que poderia desestabilizar emocionalmente Fu. A aproximação de Wen, jovem, sensível, capaz de suavizar um homem que recuara muito da humanidade, era uma alavanca perfeita. Num jantar restrito, um executivo de imprensa, com laços em redações sensíveis a rumores, sorriu e falou de uma possibilidade. Se quisermos que o Sr. Fu recupere foco, talvez seja a hora de lhe lembrar que o mundo não perdoa distrações. Ninguém disse explicitamente que explorariam Wen. Falaram de exposição pública, de como certas imagens poderiam ser usadas para moldar narrativas. O sangue no mundo deles corria por gráficos e colunas de opinião. As primeiras pedras foram lançadas como quem testa tensão numa corda. Fotos eram tiradas aqui e ali. Um gesto captado fora de contexto. Um sorriso que vira manchete. Um encontro trivial transformado em cena de escândalo. Não era preciso fabricar a verdade. Bastava forçar a interpretação. E quando a imprensa encontra um quadro pronto para ser vendido, a arte de transformar ruído em narrativa funciona com eficácia. Wen recebeu, dias depois, um convite formal para tocar numa recepção privada em um dos prédios da Shengxi. A resposta dela foi hesitante. Mas o motivo da hesitação não era só o passado com a recusa. Ela consultou Jilin, que a encorajou a aceitar. As oportunidades aparecem raramente, disse ele, com um sorriso que escondia preocupação. Wen pensou na mãe e nas contas. Pensou em como a música poderia ser também uma forma de protesto e afirmação.
No entanto, a recepção daquela noite trouxe algo mais do que aplausos. Entre taças e sussurros, alguém deixou um cartão com um recado anônimo. Nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com a linha que separa contratos de intimidade. Wen guardou o cartão como quem coloca um aviso no bolso. Não precisava entender tudo, apenas sentir que havia olhos acompanhando cada passo. E do outro lado da cidade, Fu soube que tinham deixado um recado para ela. Ele leu com a calma de quem já esperava um tipo de guerra que não aparece nos relatórios. As tensões, nesse ponto, começaram a se manifestar em ruídos menores, que, quando somados, transformam-se em tempestade. Jilin, irritado com a rejeição e com os meandros que via sem conseguir tocar, deixou de atender chamadas por alguns dias. Wen achou-se dividida entre ser a música que sempre foi e tornar-se um peão em um jogo que não escolhera. Fu, por sua vez, sentiu algo que não era apenas curiosidade. Quando alguém toca alguém que ele já decidiu proteger, a reação instintiva é tomar posse, não como homem, mas como guardião improvisado. Seu primeiro gesto de defesa foi prático. Reforçou a segurança em torno dos eventos em que Wen tocaria, autorizou uma checagem discreta em antecedentes de jornalistas e organizadores. Não tentou controlar a vida dela, tentou controlar as circunstâncias que a cercavam. Era um modo de agir que misturava obsessão e cuidado. Foi nesse clima de vigilâncias e intenções cruzadas que surgiram os primeiros sinais claros de sabotagem. Uma conta anônima nas redes sociais publicou fotos de Fu e Wen em momentos privados, um adeus discreto no corredor da empresa, um cumprimento prolongado após um recital, uma imagem capturada no momento em que Wen, cansada, foi acompanhada pela equipe da Shengxi até um carro. As fotos, apresentadas sem contexto, foram montadas com textos insinuantes. Bastou uma noite para que a narrativa estivesse pronta. CEO envolvido com jovem artista, conflito de interesses, favorecimento. O veneno tornou-se notícia. Wen viu as imagens pela primeira vez no celular de Jilin, quando entrou em sua sala com o rosto pálido. O mundo dela, que até então cabia em partituras e consultas médicas, alargou-se numa sensação de exposição que a deixou sem chão. As manchetes chegaram em instantes. Jornais online, fofocas de sites, mensagens de contatos que até então pareciam amigos. Ela sentiu pela primeira vez a mão gelada do julgamento público. Em minutos, colegas que a tinham elogiado evitavam encontrá-la no corredor. Convites que pareciam promissores foram adiados. A mãe, ao ouvir as palavras na TV do hospital, pediu que Wen voltasse para casa. A humilhação não veio apenas de acusações explícitas. Veio, sobretudo, do olhar de algumas pessoas que agora a mediam com suspeita. Fu assistiu ao vazamento como aquele que observa uma falha em sua fortaleza. Para ele, as fotos eram fichas queimadas em um tabuleiro estratégico. Primeiro, houve surpresa. Quem teria interesse em inflamar uma ligação trivial entre ele e uma artista cuja carreira poderia ajudar a humanizar sua imagem? Depois, veio a irritação. Alguém estava atacando de dentro. A missão, simples na cabeça dele, tornou-se pessoal. Defender Wen era limpar a sujeira que alguém jogara sobre sua mesa, proteger o nome da Shengxi e proteger aquilo que, de modo inconfessável, começava a lhe parecer valioso. As avaliações de risco surgiram, a assessoria de imprensa preparou notas, o departamento jurídico iniciou uma varredura por fontes e possíveis vazamentos. Mas havia algo mais que não estava nos manuais. A fragilidade emocional de alguém que se vê vilipendiado e que, ao mesmo tempo, se preocupa com a pessoa a qual a acusação poderia ferir. Fu decidiu agir publicamente, mas não antes de entender a quem interessava desestabilizá-lo. A primeira reação pública de Fu foi medida. Uma nota curta, formal, dissociando-se de favorecimentos e confirmando que qualquer relação pessoal não influenciaria decisões corporativas. Foi o suficiente para aquietar alguns analistas, não para calar a imprensa sensacionalista. Mas foi o gesto privado, dirigido a Wen, que significou mais. Ele foi até o pequeno apartamento dela na periferia da cidade, não com holofotes, mas com um envelope discreto e um bilhete simples. Não permita que o mundo te reduza,
Prossiga. No bilhete não havia explicações sobre o vazamento. Havia apenas uma oferta de companhia. Wen leu e, por um segundo, sentiu que havia alguém disposto a ir contra a maré por ela. Não era um pedido de posse. Era, de modo bruto, um ato de defesa. No entanto, a defesa de Fu criou reações em cadeia. A oposição dentro da família, que sempre quis ver o CEO preso à prudência dos interesses herdados, interpretou a atenção dele como ameaça. Tio segundo, faminto por poder e conhecido por manobras escusas, sorriu por dentro. Ridicularizou a situação entre aliados. Se vamos manchar o sobrenome, que se saiba por algo maior, disse, plantando a ideia de que poderia haver proveito em transformar o problema em vantagem. A família, no fim, não perdoa fraquezas. Aproveita-as. A tensão crescia com pequenas escaramuças, reuniões de acionistas mais ríspidas, jornalistas fazendo perguntas que cheiravam a caça e, por baixo, um rumor sussurrado como fio elétrico. Alguém dentro da Shang-Chi teria interesse em derrubá-lo. Fu sentia na garganta o gosto metálico de uma traição possível. E Wen, no centro acidental dessa tempestade, descobriu que ser a vítima de um rumor é algo que se resolve com mais que provas. Resolve-se com coragem para continuar existindo sob os olhos de um público faminto por drama. Numa manhã cinza, Jilin apareceu na porta do pequeno apartamento com a expressão que tinha quando Fernando, mentor do projeto, cancelava apoio. Determinada e tensa. Ele trouxe notícias. Investidores que antes haviam prometido estavam se retraindo. Medo de association, explicou. O projeto que podia salvar vidas via IA corria o risco de naufragar, não por falta de mérito, mas por medo de contaminação reputacional. Era uma palavra que soava crueldade em sua boca. Wen sentiu-se esmagada. A música que antes fazia sentido parecia agora uma trilha sonora para um filme de intriga. Ela não queria ser o motivo pelo qual Jilin perderia seu sonho. Ao mesmo tempo, não podia aceitar ser reduzida a um objeto de chantagem midiática. Por dentro, ela teve uma série de respostas possíveis. Desaparecer, lutar, falar a verdade ou calar e aceitar um destino que não escolhera. Foi nessa linha tênue que a história começou a se dividir em frentes. A pública, onde narrativas se arrastavam em manchetes. A corporativa, onde estratégias e alianças se reestruturavam. E a pessoal, onde desejos e medos se entrelaçavam. A primeira frente exigia retórica e provas. A segunda, manobras e paciência. A terceira, coragem e limites. E foi justamente quando os três universos se tocavam que algo novo aconteceu. Uma ligação anônima para o celular de Wen. A voz do outro lado não precisava ser grosseira. Bastou ser cristalina. "Pare de tocar para eles", disse. "Ou terá mais do que fotos para explicar." A ameaça, velada, deixou Wen em transe. Não havia violência explícita nas palavras, apenas a promessa de que algo mais poderia acontecer se ela não saísse de cena. Ela colou a mão no peito e sentiu o batimento acelerar, como se a música que ela chorara a vida inteira já não fosse capaz de blindá-la contra o medo. Jilin segurou sua mão de novo, firme. Fu, que acompanhara os acontecimentos por testemunhas e relatórios, sentiu-se pela primeira vez falível. Ainda assim, a reação dele não foi irracional. Acionou contatos, fortaleceu a segurança, telefonou a velhos aliados na polícia para pedir verificação de ameaças, tudo em termos formais. Mas havia por baixo do executivo disciplinado o homem que sentia um desconforto novo. Perderia qualquer jogo se algo acontecesse com Wen. Proteger não era mais um conceito teórico, tornou-se imperativo. Naquele momento, ninguém podia prever que a próxima peça a cair seria tão direta quanto cruel. As fotos que alguém cuidadosamente selecionara e editara iriam explodir durante uma reunião de conselho, quando telas gigantes refletissem não apenas a imagem de um CEO e uma artista, mas a possibilidade concreta de ruína pública para todos os envolvidos. Quando as telas se acenderam, o salão se encheu de um ruído abafado, como um piano desafinado em meio a uma sinfonia. Wen, no apartamento, checou as redes sociais e viu as imagens se multiplicarem.
O que vinha a seguir era um deslizar inevitável para uma crise maior. Investidores que antes estavam indecisos ficaram tensos. A família, que antes cochichava, agora mostrava os dentes. E alguém, por trás dos bastidores, apertava o botão que prometia transformar rumor em tragédia. E foi exatamente nesse exato segundo, quando a postagem começou a viralizar e o telefone de Wayne explodiu em notificações, que tocou a campainha do prédio. Não era a polícia nem assessores de imprensa. Era um mensageiro com uma encomenda simples, um envelope sem remetente e um bilhete dentro, com apenas uma frase manuscrita que parecia uma sentença. Está apenas começando. O ar congelou. Ao longe, na skyline dos prédios, a luz do escritório de Fu ainda queimava, indiferente às manchetes que atravessavam a cidade. Dentro daquele envelope, havia algo que não era só papel. Havia o aviso claro de que naquele jogo, nada mais seria somente música. O bilhete tremia nas mãos de Wen como um aviso que havia se materializado do lado de dentro do corpo. Está apenas começando. As palavras eram curtas, mas o impacto delas se espalhou como uma pedra atirada num lago. As ondas chegaram até o fundo dos seus pensamentos e não pararam mais. O apartamento pequeno cheirava a chá frio e partituras. A luz que entrava pela janela parecia mais opaca do que de costume. Jilin ficou parado na porta com a expressão tensa, as mãos fechadas num gesto que parecia abraçar um mundo que tentava impedir que ruísse. Vamos à polícia, disse ele sem levantar a voz. Não pode ficar assim. Não podemos deixar isso correr solto. Wayne balançou a cabeça. Havia naquele momento uma indignação que se misturava ao medo. O medo de que denunciar fosse dar ainda mais combustível para quem queria destruí-la. A indignação de ser tratada como peça num tabuleiro de gente grande. Lembrou-se da mãe no hospital, das contas, dos ensaios a madrugada adentro. Pensou também no rosto de Fu, naquela calma que nunca fora fácil de decodificar. Ele havia enviado o bilhete, os depósitos discretos, o cobertor. Era dele, de algum modo, aquela sombra de proteção que incomodava. No edifício da Shengxi, Fu Yanshen acompanhava, através de relatórios, o efeito dominó que a postagem provocara. Não só sua imagem corporativa tremia, o valor das ações vacilava, as cotações reagiam a boatos com a impaciência de um mercado que nunca perdoa. Ele leu o bilhete anônimo que chegara por fotografia para o seu celular e ficou pensativo. Está apenas começando, como se alguém anunciasse o que teria de vir. Ele não gostava de chaves soltas. Primeiro ordenou uma auditoria interna para descobrir a origem da brecha. Depois, de forma menos formal, colocou em marcha uma rede de gente capaz de perseguir rastros digitais até as pontas mais escondidas do mundo virtual. Mas não era suficiente. Havia mãos que moviam peças dentro da própria casa. Ele sabia que segurar uma fortaleza de concreto exige mais do que vigiar os portões. Exige entender quem dentro dos salões corta gargantas silenciosamente. O avô, o segundo tio, os aliados de décadas. Tudo aquilo poderia, se alguém quisesse, ser usado como alavanca para derrubá-lo. E derrubar Fu Yanshen significava para alguns assumir o controle de negócios que valiam mais que confortos. Valiam legados. No dia seguinte, Wayne aceitou, com o coração em pedaços e a cabeça repleta de equações de risco, a proposta de Jilin. Registrar um boletim de ocorrência. Uma atendente jovem e cansada anotou com cuidado. As palavras na delegacia tinham o cheiro seco da formalidade, mas a entrega do documento foi, em si, um gesto que devolveu algo a Wen. A sensação de não ficar passiva diante do que lhe faziam. Ela descreveu as fotos, a ameaça, o bilhete. Não omitiu que havia recebido favores anônimos. Não porque sentisse culpa, mas porque acreditava que transparência feriria menos do que segredos. A resposta inicial da polícia foi protocolar. Investigação preliminar, intimações a perfis suspeitos, pedidos de logs a redes sociais. A realidade das instituições era lenta. O tempo que a lei levava para acolher uma queixa era muitas vezes o mesmo tempo que a imprensa transformava em incêndio. Jilin, enquanto isso, passou a noite em claro a rebater e tocar portas,
procurando advogados, contatos em fundos que ainda pudessem olhar para o projeto de IA sem se assustar com a sombra da associação. Havia uma onda de resposta humana. Alguns se afastaram, sim, com medo de contágio. Outros aproximaram-se com a honestidade direta de quem acha que a verdade, em última instância, compensa o risco. A primeira tentativa clara de escalada aconteceu 2 semanas depois, numa noite em que Wen tocaria numa recepção de representantes do setor de saúde, um espaço menor que o gala, mas repleto de influenciadores que poderiam apoiar Jilin. A sala estava quente por causa das lâmpadas e do corpo humano. As cortinas estavam abertas para a cidade, as taças brilhavam, e no piano, Wen retirava de si uma concentração que faltava nas horas de sono. Antes de subir, ela recebeu uma mensagem cifrada no celular. Hoje um deslize e você some. Um aviso que vinha como pedradas lançadas de longe. Ela respirou com dificuldade, e foi então que a segurança que Fu havia enviado apareceu, discreta, ao lado do camarim. Homens calados e uma mulher com olhar prático. Havia naquela presença a mesma sensação que um farol dá ao marinheiro quando ele percebe que não está sozinho num mar revolto. No corredor do salão, quando Wen caminhava para o palco, uma van preta freou bruscamente na rua em frente e 2 homens saíram com pressa. Eles se dividiram como se portassem um plano conhecido. Um foi direto ao acesso de serviço e o outro tentou forçar a entrada lateral. Um dos seguranças de Fu percebeu o movimento e alertou por rádio. O que poderia ter sido só mais uma tentativa amadora de intimidação tornou-se algo mais perigoso quando um dos homens sacou de uma algema improvisada, a intenção clara: levar Wen rapidamente para um veículo e desaparecer. O tempo, naquele instante, não se dilatou. Tornou-se agudo. Wen ouviu o barulho como se viesse de outro lugar, e a mão no pomo da porta que a conduzia entre o público e o salão era a mão firme do segurança. Ele a empurrou para dentro, por trás de um pano que cobria o piano, e fez um gesto seco. Não saia. Do outro lado, Jilin, que precisava ver o gesto final, viu por uma fresta a movimentação e sentiu um calor subir pela cabeça. Fu havia instruído que ela jamais ficasse desacompanhada. A tentativa de rapto durou segundos e acabou mal. A segurança interveio. Um dos homens fugiu, outro foi imobilizado. A van arrancou com pressa depois de algumas buzinas. A placa foi parcialmente anotada. Havia naquela noite mais coragem do que sorte. As pessoas certas estavam no lugar certo na hora certa. O incidente poderia ter sido tomado como um motivo de alívio, falha do plano, fracasso. Mas, para Wen, significou o instante em que a invasão tornou-se violência em potencial. Ela viu a cara dos homens através de vídeos que circulavam, sentiu as mensagens que chegavam depois, algumas cheias de pena mal disfarçada, outras com acusações. E soube também, pela primeira vez, o peso de viver na linha de fogo criada por interesses que iam além dela. A polícia conseguiu, com base nas imagens de segurança, anexar o episódio ao inquérito. O homem preso naquela noite era um contratado com histórico de serviços em limítrofes do mundo corporativo. Intimidações, recolhimento de dados por meios ilícitos, pequenas manobras sujas encomendadas por quem não queria se sujar. As perguntas que surgiram foram simples. Quem havia pago? Quem na cadeia de mando havia pedido uma ação que beirava o crime? A resposta, por enquanto, permanecia nas sombras daqueles que articulavam por trás. Para Fu, a situação consolidou 2 certezas. Quem quer que estivesse por trás não poupava meios, e ele tinha de se posicionar sem ceder ao desejo mais primitivo de retaliar com violência. Retaliação sem provas seria combustível para a narrativa adversária. Ele precisava de algo que a lei aceitasse: rastros, comunicações, registros. Ordenou à sua equipe de compliance uma investigação forense em paralelo à policial, vasculhando contratos, e-mails, tabelas de pagamento. Pediu também que a equipe de relações públicas levasse a público apenas os fatos confirmados, para não dar margem a que o caso se transformasse em espetáculo. A sua imagem estava sendo usada como isca. Ele decidiu não alimentar o isco com provocações. Enquanto isso, a pressão sobre o projeto de Jilin tornou-se visível. 2 investidores que haviam demonstrado interesse
firmaram cartas de recusa, citando risco reputacional. Uma terceira organização suspendeu um possível edital por cautela. Ji sentiu-se fisicamente doente. No entanto, a solidariedade apareceu em formas inesperadas. Um grupo de médicos universitários, que conhecia os dados do projeto, escreveu uma carta pública ressaltando a relevância técnica da IA para triagens rápidas. Alguns sites independentes fizeram reportagens detalhadas que mostravam o que era fato e o que era montagem. Essas vozes não resolveram tudo, mas criaram fissuras na narrativa construída pelos que queriam destruir. A grande virada, a sequência que faria a casa onde Fu vivia tremer por dentro, veio com uma confirmação tecnológica inesperada. Um analista de segurança, contratado por Fu, conseguiu acessar registros de uma empresa de RP que havia feito serviços pontuais para a família Fu em anos anteriores. Nos logs, descobriram transferências que não batiam com a contabilidade visível, pagamentos a consultorias que, na verdade, prestavam serviços de imagem e que tinham como cliente final ninguém menos que o escritório do segundo tio. Havia ainda um elo com uma pequena empresa de mídia que, em troca de cliques, aceitava escalar manchetes sensacionalistas. As evidências não eram um veredito, eram uma ligação em cadeia que apontava a direção. Ao mesmo tempo, uma fonte anônima ligada a um fundo concorrente decidiu enviar documentos à equipe jurídica de Fu. Mensagens internas, e-mails e gravações que demonstravam um conluio para manipular opiniões e investidores. Havia lá um roteiro que descrevia não só a necessidade de desestabilizar Fu, mas também uma meta: forçar a venda de ações em momento de queda para que uma holding compradora assumisse controle da Shengxi em condições vantajosas. O plano era primitivo e sofisticamente implacável: ferir reputação, criar pânico, provocar venda. Os dedos apontavam com força crescente para o salão doméstico do clã, para o segundo tio e seus aliados. A reação dentro da família foi explosiva. O avô, que até então observava com a paciência de quem planta e espera colher, convocou uma reunião que teve mais gritos do que às vezes a casa tolerava. O segundo tio tentou, num primeiro momento, negar com rispidez, mas as evidências começaram a tocar os limites que ele imaginara seguros. Havia transferências de caixa que passavam por empresas de fachada, notas fiscais coladas, mentiras que despencavam ao primeiro sopro de documentação. Em defesa própria, o segundo tio retrucou com acusações. Disse que talvez alguém quisesse incriminá-lo, que ele havia feito investigações internas, que nada tinham a ver com a família. A palavra mais usada por ele era armadilha. Fu, naquele confronto, mostrou algo que poucos viam dele: a capacidade de enfrentar o clã não com gritos, mas com exposição de números. Ele apresentou, a quem ousasse ouvir, a sequência de transferências, os nomes das empresas envolvidas e o padrão de comportamento que guiava os ataques. Não eram apenas suspeitas, eram laços. O avô ficou pálido, e o clã inteiro sentiu, por um instante, que o chão sob os tapetes chacoalhava. As consequências foram imediatas. O segundo tio foi afastado de suas funções executivas por determinação emergencial do conselho, enquanto a auditoria independente pedida por Fu iniciou sua própria investigação. Do lado jurídico, foram expedidas intimações. Não se tratava ainda de uma condenação. A lei seguia seu curso. Mas o campo de jogo mudara. O ataque que queria privatizar uma crise agora corria o risco de se voltar contra os que o arquitetaram. Wayne acompanhou tudo com a sensação de que estava no olho de um furacão. Não era fácil separar a raiva pela invasão de sua intimidade, da compaixão por um homem que parecia disposto a sacrificar parte de seu império para corrigi-la. Havia, para ela, uma dúvida humana. Podia confiar num homem que usava o poder às vezes como um martelo e às vezes como um escudo? A resposta veio não em palavras, mas em ações. Fu compareceu ao hospital, juntou-se a ela em reuniões com médicos que tratavam a mãe, trouxe laudos pagos por sua conta quando havia demora administrativa. Esses gestos, embora limpos de qualquer barganha explícita, levantaram questões sobre autonomia. Wen, porém, mantinha sua linha. Agradecia, aceitando ajuda, mas sem entregar sua independência.
A esfera pública, então, aguardou o próximo golpe dos que não queriam perder vantagem. A divulgação de documentos internos, feita por um site sensacionalista parceiro do segundo tio, que tentava associar Fu a decisões conflitantes e a uma suposta estratégia de manipulação que, na visão deles, justificaria suas ações. A imprensa buscou entrevistas, o mercado reagiu. Em meio à tempestade, Fu fez um gesto que poucos imaginavam. Convocou uma coletiva. Não para atacar, mas para dizer o que a verdade permitia naquele momento. Ele falou sobre as investigações, admitiu falhas de governança em setores onde havia delegado demais e anunciou que abriria as portas da Shengxi para a auditoria externa completa. Não era um ato pequeno. A admissão pública de que havia problemas internos soava como rendição para alguns e como coragem para outros. Essa posição fez com que parte da imprensa mudasse o tom, ainda que minimamente. Alguns analistas passaram a elogiar a postura. Outros seguiram céticos. De qualquer forma, o gesto deixou claro que ele não fugiria das consequências. Foi também o ponto em que a defesa de Wen ganhou força pública. Em entrevistas, médicos que conheciam o projeto de Jilin falaram sobre o quanto a IA poderia ser importante. A narrativa lenta começou a mudar. Não era mais apenas um escândalo amoroso fabricado. Havia aí atores e interesses muito maiores em jogo. No entanto, a sensação de perigo não desapareceu. O inquérito policial ainda apontava para fragilidades. E quando Wen menos esperava, houve uma reviravolta calculada. Alguém tentou forçar a saída de Jilin do país com ameaças de processos falsos que diziam respeito à propriedade intelectual do projeto. Ji teve que se defender com documentos que comprovavam autoria e com testemunhos de professores que atestavam a origem do trabalho. A pressão, de novo, chegou pelo lado técnico. A tentativa de desacreditar o criador era uma tática para enterrar o projeto de dentro para fora. Foi nesse cenário que emergiu um movimento de solidariedade que mudaria a maré. Um grupo de médicos e pesquisadores da universidade onde Jilin tinha parceiros organizou uma vaquinha pública de defesa e continuou a publicar os dados e resultados preliminares do projeto. O público, comovido, passou a alimentar campanhas de apoio nas redes. Reportagens mais sérias começaram a mostrar evidências do trabalho científico por trás do sonho de Ji. O efeito foi novamente lento, mas real. A nublada nuvem de suspeitas perdeu densidade. No auge do conflito jurídico e midiático, veio o momento que parte do clã temia: a delação e a entrega de provas. Um ex-executivo do segundo tio, encostado por consciência ou por medo de ser implicado em crimes maiores, decidiu colaborar com as autoridades. Apareceram gravações onde o segundo tio dialogava com terceiros sobre movimentar narrativas, sobre plantar evidências e sobre como um escândalo organizado na hora certa segura qualquer diretor. As fitas, entregues de maneira legal à promotoria, foram a peça que faltava para transformar suspeitas em base de investigação criminal. Não era um julgamento, era o começo de um processo que parecia inevitável. Quando a notícia da delação vazou, a reação pública foi violenta em alguns setores. Havia, para uns, alívio. Alguém pagaria o preço por manipular vidas. Para outros, desconforto com a magnitude do que fora feito. A família Fu ficou dividida. Uns choravam a vergonha, outros juravam vingança. Fu, por sua vez, fez algo que oscilava entre sacrifício e estratégia. Doou uma parte significativa das suas ações a um fundo independente de governança, criado para proteger a Shengxi de futuras manipulações familiares. Não foi um gesto simbólico apenas, foi uma decisão que alterou o equilíbrio de poder dentro da corporação. Havia quem dissesse que ele se enfraquecera voluntariamente. Havia quem dissesse que era a única forma de manter a empresa viva sem o jugo de parentes que usavam recursos para ganhos pessoais. O preço pago era tanto financeiro quanto moral. Fu perdeu influência direta sobre certas decisões durante a reestruturação até que a investigação legal chegasse a um fim. A imprensa, que antes o atacava com gosto, teve que lidar com a complexidade da história. Um homem poderoso que agia em defesa de alguém e que, ao mesmo tempo, era alvo de suspeitas por condutas que beiravam a ambiguidade moral.
A moral pública, sempre pronta a decretar sentenças, viu ali um caso em tons de cinza. E Wen? Para ela, as mudanças familiares e corporativas significavam que a tempestade, aos poucos, perdia intensidade. Mas as marcas do medo não desapareceram. Houve noites em que não conseguia dormir, lembrando a pressa desesperada da van preta, as mãos dos seguranças que a agarraram e o calor do corpo de Jilin ali, presente como âncora. A recuperação emocional se deu aos poucos, com terapia, com conversas francas e com o tempo que as feridas precisam para cicatrizar. Ela voltou ao palco quando entendeu que a música era a forma que tinha de respirar. A primeira apresentação pública depois do assédio foi simples. Uma casa de concertos pequena, convite de amigos, a presença discreta de Fu e de Jilin. Não foi uma retomada em grande estilo. Foi um retorno que dizia: ainda estou aqui. Foi nesta apresentação, numa sala onde as luzes eram gentis e a plateia pequena e concentrada, que o gesto decisivo ocorreu. Ao terminar uma peça que parecia feita de memórias e de espaço para o futuro, Wen sentiu alguém se aproximar dos bastidores. Era Fu. Ele não entrou em cena, ficou nos fundos como se respeitasse o espaço dela. Depois do aplauso, ele encontrou o caminho até os bastidores e encontrou Wen com o rosto brilhando de suor e emoção. Você tocou como se fosse impossível, disse ele, sem aquele tom que usava para comandar salas de reunião. Dentro de você cabe o mundo inteiro. Havia naquela fala algo que não pedia nada em troca. Wen percebeu que aquele era um homem que aprendera a falar sem cercas. Ela enxugou o rosto com a manga e sorriu com cansaço. A conversa com Fu, naquele momento, foi curta, mas intensa. Ele falou sobre ter cometido erros, sobre ter agido por instinto e, em outras ocasiões, por impaciência. Falou sobre a necessidade de proteger sem tomar decisões que ferissem a autonomia dela. Falou também, com dificuldade, sobre seus próprios limites. Era uma confissão, não de culpa radical, mas de que havia uma mudança interna. Eu não quero que a sua vida seja determinada por mim, disse ele. Quero estar ao seu lado porque escolho, não porque possuo. A frase simples era um contrato de respeito. Wen ouviu, pensou e por fim respondeu com a mesma clareza que antes dera no gala. Eu não quero viver num mundo em que preciso de proteção para existir, Fu. Quero parceira. Quero alguém que me olhe nos olhos e negocie comigo, disse ela. Se estivermos juntos, que seja por escolha, não por obrigação. Ali, num corredor que cheirava a madeira e suor de piano, houve uma espécie de trégua. Não era uma promessa de nuvens eternas. Era apenas um acordo tácito. Respeitar os limites, não repetir propostas em forma de trocas e manter a transparência como base da relação. Ambos sabiam das imperfeições. Fu, que tinha o instinto de controlar, e Wen, que trazia a prudência de quem aprendera cedo a cuidar de si e dos outros. A reabilitação pública continuou. O segundo tio enfrentou acusações e, ao final de um processo preliminar de investigação, foi alvo de medidas cautelares. A promotoria apresentou indícios suficientes para pedir prisão preventiva contra alguns envolvidos, e o caso ganhou contornos de inquérito que poderia levar a processos. Novamente, não era cena de um veredito. A lei seguiria seu curso, mas a narrativa já havia mudado. A família Fu teve de se reorganizar. O conselho da Shengxi passou por reforma e a governança recebeu modelos externos para evitar que um braço invisível do clã movesse os destinos da companhia. Do lado humano, Jilin conseguiu, com o apoio de professores e centros de pesquisa, uma pequena rodada de financiamento de uma fundação que apoiava a tecnologia em saúde pública. O investimento não veio da Shengxi, e ele deixou isso claro. Queria independência para continuar seu trabalho sem a sombra de compromissos. Wen, por sua vez, aceitou tocar em um concerto beneficente organizado por essa rede de médicos e pesquisadores. O evento foi modesto, mas teve um alcance simbólico. Demonstrava que talento e ciência podem andar de mãos dadas sem os detritos dos escândalos. Quando a poeira abaixou o suficiente, Fu e Wen resolveram juntos dar um passo público. Não seria um anúncio em alto e bom som, seria uma maneira de mostrar que a relação entre eles não era um acordo de poder.
num dia chuvoso, em que a cidade parecia lavar as ruas, eles organizaram uma pequena apresentação, um recital com 2 pianos numa sala íntima, com a presença de amigos, de membros da comunidade científica que haviam apoiado Jilin e de poucas outras pessoas. Não era para ser notícia, era para ser verdade. Eles tocaram juntos pela primeira vez em público. As mãos de Fu, antes rápidas em toques decisivos no teclado do mundo empresarial, tremiam ao encostar nas teclas. Wen guiou-o com paciência, dando-lhe notas seguras, frias no início, quentes depois. O diálogo musical que se deu ali foi uma tradução do que ambos queriam construir. Paciência, respeito, afeto com limites claros. Quando houve uma pequena pausa, ele virou-se para ela e, sem nenhuma obrigação, beijou sua testa. Não foi um gesto de posse, foi um gesto de cuidado. O público, que percebia a sinceridade, aplaudiu com emoção. No pós-concerto, ao saírem na calçada molhada, Wen segurou a mão dele por vontade própria. Havia ali um caminho que começava, não limpo de problemas, mas construído com escolhas conscientes. Fu havia aprendido, à força das consequências, que proteger não é o mesmo que possuir. Renunciara a parte de seu controle para que a relação fosse possível. Wen, por sua vez, aceitara o afeto, mas apenas porque não havia na oferta o cheiro do velho jogo de barganha. Meses depois, o inquérito seguiu sua rota. Alguns envolvidos foram indiciados, outros foram encontrados culpados em instâncias que, na realidade, ainda precisavam provar muitas coisas num tribunal. O processo judicial foi duro, expôs segredos, e mostrou que no mundo do poder há mãos que mexem com vidas sem pensar nas consequências. A lei fez seu caminho, lento e necessário. Fu, ao final, permaneceu com sua reputação abalada, mas também com algo que antes lhe faltara: a clareza de que certos princípios importam mais do que o ganho imediato. A Shengxi continuou a operar, com novas regras, com um conselho que incluiu vozes independentes. Jilin recebeu finalmente uma autorização para testar o projeto em um hospital público com financiamento coletivo e governamental, sem atalhos corporativos. A vitória foi pequena e enorme. Significava que, apesar de tudo, a tecnologia poderia salvar pessoas sem ser usada como peça em um jogo de poder. E Wen, com o tempo, recuperou o gosto por tocar. A música virou sua maneira de ordenar o mundo depois do caos. Ela não se tornou uma figura pública da qual todos sabiam tudo. Escolheu com cuidado os palcos e os compromissos. Continuou a cuidar da mãe, que teve dias bons e dias ruins, como sempre acontece com quem luta contra doenças. Ela e Jilin permaneceram próximos, companheiros de luta, apoiadores mútuos, amigos que celebravam conquistas sem painéis de controle. No espelho do apartamento, Wen olhava às vezes a si mesma como se fosse outra pessoa que aprendera a traçar limites. Havia memórias que doíam, sim. Havia noites em que as mãos lhe tremiam. Mas também havia conserto, acordes e promessas que se cumpriam no silêncio de um toque certo. Fu, por sua vez, muitas vezes pensado em público como um leão, mostrou que pode existir ferocidade transformada em força branda. Ele defendia sem esmagar, intervinha sem anular. A transformação dele não foi completa nem milagrosa. Foi trabalho duro, exposição de erros e compromisso com mudança. O momento final da história oficializou esse aprendizado de forma simbólica e íntima. Em uma cerimônia discreta para celebrar o início de testes do projeto de Jilin no hospital público, Wen foi convidada a tocar. Ela subiu ao palco, olhou a plateia e viu ali rostos de médicos, pacientes, voluntários e também de Fu. No fundo, como sempre, mas com os olhos úmidos. Quando terminou a peça, levou as mãos ao peito e caminhou até a frente. Pegou o microfone e, pela primeira vez em meses, falou com a firmeza de quem havia encontrado voz. A música sempre foi meu caminho, disse ela. E hoje, ela celebra algo maior, a possibilidade de salvar vidas. Não sou só um rosto num escândalo, sou alguém que trabalha, erra e continua. Obrigada a quem acreditou. O público aplaudiu de pé. Fu, que estava perto do corredor, sorriu sem pose
e seu coração parecia menor e mais verdadeiro. Depois, na saída, ele a encontrou e segurou sua mão. Não havia câmeras. Havia apenas passos lentos pela calçada e o barulho distante da cidade. Obrigado por não ter me deixado sozinho, disse Wen. Ele ergueu o rosto e olhou-a com algo que não era mais conquista, mas promessa. Obrigado por ter me ensinado a não usar poder como lei. Escolhi ficar e escolho todos os dias respeitar você. A voz dele era baixa. Se me permitir, quero aprender a tocar contigo. Não só músicas, mas uma vida. Wen sorriu. Havia no gesto dele uma humildade nova. Ela respondeu com a simplicidade de quem sabe o valor do tempo. Aprender a tocar é o primeiro passo, disse. Mas precisamos combinar a partitura. Eles riram. Nenhum dos dois acreditava em finais perfeitos. Sabiam que haveria tempestades pequenas, discussões, semanas de silêncio. Sabiam também que escolheram trilhar algo que exigiria cuidado. A cidade continuou a girar. As manchetes foram substituídas por outras. Mas naquela noite, ao caminharem lado a lado, sentiam uma sensação que se aproximava da paz. O que houvera sido selva e poder, agora se transformava em espaço de afeto vivido com limites. Algumas semanas depois, na rede social onde tudo começara, circulou uma foto deles dois. Uma imagem simples de mãos unidas após um recital, sem legendas, sem alarde. A foto não foi arma, foi imagem de quem decidiu seguir adiante com dignidade. Os comentários vieram em mistura. Críticas ainda, apoio também, e principalmente, pessoas que escreviam sobre segundas chances que nascem do esforço de ser melhor. Hoje, quando Wen senta ao piano em seu apartamento e toca para a mãe, ela o faz com mais leveza. As notas preenchem espaços que antes se enchiam de medo. Jilin continua a enviar relatórios de progresso, rindo quando Wen o chama para ouvir um novo trecho composto por ele e por ela. Fu, sempre presente de uma forma menos ostensiva, aparece com um café, com uma lista de médicos que podem ajudar, com gestos que já não pedem nada em troca. O CEO selvagem e indomável, por assim dizer, rendeu-se aos encantos de uma jovem ingênua, não porque ela era fraca, mas porque ela o ensinou, sem querer, que a força também pode escolher vulnerabilidade. E no fim, a rendição dele foi menos uma derrota do que uma conversão, de um homem que acreditava que controle era amor, para alguém que aprendeu que cuidar é, acima de tudo, respeitar. Se a cidade um dia soube da história como espetáculo, aqueles que viveram a tempestade souberam dela como lição. Para Wen, a vida seguiu com música e escolhas. Para Fu, o império continuou, mas tempered by governança, e, agora, por mãos que aprendiam a tocar suavemente. E para Jilin, a tecnologia encontrou seu lugar onde mais importava, nas mãos de quem precisava. Comente qual momento te conquistou e siga para o próximo capítulo.